Você já percebeu ou já teve a sensação de que existe um sistema invisível controlando tudo? O dinheiro, o trabalho, as oportunidades e até a forma como as pessoas pensam. Como se existisse uma estrutura gigantesca por trás da sociedade, algo tão poderoso que ninguém consegue escapar. Um sistema que define quem prospera, quem luta a vida inteira e quem parece nunca sair do lugar. E muitas vezes a sensação é de que essas estruturas são grandes demais para cair. Governos mudam, tecnologias mudam, empresas aparecem e desaparecem, mas o sistema continua ali, firme, intocável, quase eterno. E se eu te dissesse que a Bíblia já registrou o colapso de um sistema exatamente assim? Um sistema que parecia invencível, um império que dominava a economia, a política e o trabalho de toda uma nação. Esse momento está registrado em Êxodo capítulo 10. Naquela época, o Egito era a maior potência da terra. Era o centro do poder mundial. Uma economia forte, uma estrutura política absoluta, um governo tratado praticamente como um Deus, ou melhor, um governante tratado praticamente como um Deus. E mais do que isso, era um sistema que controlava completamente a vida das pessoas, especialmente a vida do povo de Israel. Mas algo começa a acontecer pouco a pouco. Aquilo que parecia impossível começa a acontecer. O sistema começa a rachar. O poder começa a perder força. E o que parecia eterno começa a ruir diante dos olhos de todos. Agora, aqui está a parte mais impressionante de toda essa história. Quando entendemos o que realmente está acontecendo em Êxodo 10, percebemos que a Bíblia não está falando apenas sobre um evento antigo. Ela está revelando um padrão sobre poder, sobre dinheiro e sobre sistemas que controlam pessoas. Padrões que acontecendo até hoje estão acontecendo. E quando você entende esses padrões, você começa a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Porque talvez, sem perceber, muitas pessoas ainda estão vivendo dentro de sistemas parecidos com aquele. Mas a grande pergunta é: o que acontece quando um sistema poderoso começa a perder o controle? E mais importante ainda, o que isso pode nos ensinar sobre liberdade, prosperidade e propósito nos dias de hoje? É exatamente isso que vamos descobrir agora. Para entender a força do que acontece em Êxodo capítulo 10, precisamos primeiro olhar para o cenário em que essa história acontece. O povo de Israel não estava apenas vivendo no Egito. Eles estavam escravizados há gerações. Durante muitos anos, os hebreus foram transformados em força de trabalho para sustentar o Império Egípcio. Eles construíam cidades,
produziam riquezas, sustentavam a economia do império, ou seja, grande parte da prosperidade do Egito existia porque havia um povo sendo explorado. E no topo de tudo isso estava uma figura central, Faraó. Faraó não era apenas um governante, ele representava o poder absoluto do sistema. No Antigo Egito, Faraó era visto quase como um Deus vivo. Sua palavra era lei. Seu poder era incontestável, ninguém questionava suas decisões. E quando um sistema concentra tanto poder assim, ele começa a acreditar que é intocável. Mas então algo começa a acontecer. Deus levanta Moisés. E uma sequência de eventos começa a abalar aquilo que parecia impossível de ser abalado. As pragas começam a atingir o Egito. Primeiro o rio Nilo, depois os animais, depois a terra. Cada praga era mais do que um desastre natural. Era um golpe direto no orgulho, na economia e na estrutura do Egito. Mas em Êxodo capítulo 10, algo muda. As pragas anteriores já tinham causado danos, mas agora o impacto começa a ser muito mais profundo. Agora o sistema começa a entrar em colapso de verdade, não apenas economicamente, mas psicologicamente. Os líderes começam a entrar em pânico, os conselheiros do faraó começam a questionar decisões e o próprio império começa a perceber que está perdendo o controle. E existe uma verdade muito importante aqui. Quando um sistema começa a perder o controle, ele revela a sua verdadeira natureza. E exatamente isso que esse capítulo, ou o que acontece nesse capítulo. Por isso hoje nós vamos olhar para 3 lições profundas que o Êxodo 10 revela sobre poder, dinheiro e sistemas que controlam pessoas. E quando você entender essas 3 lições, talvez comece a enxergar o mundo ao seu redor de uma maneira completamente diferente. A primeira lição é que o sistema precisa do seu trabalho. Quando olhamos para o Egito antigo, é fácil imaginar pirâmides gigantes, cidades monumentais e um império extremamente organizado. Mas existe uma verdade por trás de toda aquela grandeza. O Egito era rico, mas grande parte dessa riqueza dependia de uma estrutura específica, a escravidão. O povo de Israel havia sido transformado em uma mão de obra do império. Eles trabalhavam nas construções, produziam tijolos, erguiam cidades, sustentavam projetos gigantescos. Ou seja, a prosperidade do Egito não existia apenas por causa de sua tecnologia ou organização. Ela existia porque havia um povo inteiro sendo explorado. Agora pense nisso por um momento. Se aquele povo parasse de trabalhar, a produção cairia. A economia começaria a enfraquecer e pouco a pouco o próprio poder do império começaria a balançar. E exatamente isso que começa a aparecer em Êxodo 10. Existe um momento muito interessante nesse capítulo. Não é Moisés quem percebe primeiro o problema. São os próprios conselheiros do faraó. Eles olham para a situação e dizem algo impressionante.
Em Êxodo 10:7, eles dizem: até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor. Perceba o que está acontecendo aqui. Os próprios líderes do sistema começam a perceber que manter aquele povo preso já está custando caro demais. As pragas estavam destruindo plantações, afetando recursos, gerando caos no país, e naquele momento alguns deles começam a entender algo muito importante. O sistema dependia das pessoas. Mas durante muito tempo, as pessoas haviam sido levadas a acreditar no contrário, que elas dependiam completamente do sistema. Esse é um dos mecanismos mais antigos de controle da história. Quando as pessoas acreditam que não tem valor fora da estrutura em que estão, elas aceitam quase qualquer condição. Elas continuam trabalhando, continuam sustentando estruturas que muitas vezes nem percebem. E esse princípio não ficou apenas no Egito Antigo. Ele aparece de muitas formas ainda hoje. Muitas pessoas vivem presas a sistemas que controlam suas vidas através da dependência econômica. O medo de perder o emprego, o medo de perder segurança, o medo de não saber como sobreviver fora daquele ambiente. E pouco a pouco esse medo cria algo mais forte, a mentalidade de escassez. A pessoa começa a acreditar que não existe alternativa, que não existe saída, que o sistema é a única forma possível de sobreviver. Mas Êxodo 10 nos mostra algo muito importante. Até mesmo dentro do próprio Egito, alguns começaram a perceber que a situação estava invertida. O sistema parecia poderoso, mas na verdade ele dependia das pessoas que o sustentavam. E aqui existe uma lição profunda para a nossa vida hoje. Quando você entende o seu valor, quando você entende os dons que Deus colocou em você, quando você percebe que sua capacidade de trabalhar, de criar e produzir vem do próprio Deus, algo muda dentro da sua mente. Você deixa de se ver apenas como alguém preso a um sistema e começa a se ver como alguém que pode construir, gerar valor e criar oportunidades. E quando isso acontece, o sistema perde uma parte do controle que ele tinha sobre você. Porque liberdade verdadeira começa primeiro na forma como você pensa. E essa é apenas a primeira lição de Êxodo 10. Porque no próximo momento da história, nós vamos perceber algo ainda mais profundo. Como sistemas de poder aprendem a controlar pessoas através do medo. Sistemas controlam através do medo. Depois que os conselheiros de Faraó percebem que o Egito está caminhando para o desastre, algo interessante começa a acontecer. Faraó muda de estratégia. Até aquele momento ele simplesmente dizia não. Mas agora ele começa a tentar negociar. E isso revela um mecanismo muito comum em sistemas de controle. Faraó chama Moisés e diz algo aparentemente razoável. Tudo bem, vocês podem ir, mas deixem suas famílias. Pense no que isso significa. Se os homens saíssem para adorar a Deus, mas suas famílias permanecessem no Egito, eles nunca estariam realmente livres. Porque
suas esposas, seus filhos, continuariam sendo uma forma de controle. Moisés então responde que todos deveriam ir, homens, mulheres, crianças, todos. E Faraó recua novamente. Ele tenta outra proposta. Ele diz basicamente, tudo bem, podem ir, mas deixem seus animais. Pense com profundidade sobre isso. Naquela época, os animais representavam riqueza, sustento e sobrevivência. Se eles, o povo sairia, ou seja, sem eles, sem os animais, o povo sairia sem recursos, sem capacidade de reconstruir a vida, sem segurança, ou seja, mesmo permitindo a saída, o sistema ainda manteria o controle indireto. E aqui está uma lição muito profunda em Êxodo 10. Sistemas de controle raramente dizem não completamente. Eles dizem algo mais sutil. Eles dizem pode ir, mas não completamente. Você pode ser livre, mas até certo ponto. Você pode crescer, mas não demais. Você pode sair, mas sem levar tudo que precisa para realmente viver com liberdade. Esse tipo de controle é muito mais sofisticado, porque ele cria ilusão de liberdade, mas na prática mantém as pessoas presas, dependentes. E quando olhamos para o mundo hoje, esse padrão aparece de muitas formas. Muitas pessoas vivem em sistemas onde a liberdade é limitada. Elas podem trabalhar, mas não conseguem sair do ciclo de sobrevivência. Elas podem ganhar dinheiro, mas vivem presas em dívidas ou dependência financeira. Elas podem escolher caminhos, mas sempre com medo de perder a estabilidade. E exatamente aí que entra o mecanismo mais poderoso de todos, o medo. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir sustentar a família, medo de abandonar uma estrutura que parece segura, e pouco a pouco esse medo se torna uma prisão invisível. Porque existe uma verdade que a história de Êxodo revela com muita clareza. O controle mais poderoso não é físico, é psicológico. Quando uma pessoa acredita que não pode sair, ela muitas vezes nem tenta, mesmo que a porta esteja aberta. Por isso essa história continua tão atual. Porque muitas pessoas hoje estão fisicamente livres, elas podem escolher caminhos, podem aprender novas habilidades, podem construir algo próprio, mas dentro da mente elas ainda vivem presas ao medo, presas à insegurança, presas à ideia de que não existe outra possibilidade. Isso nos leva à terceira grande lição escondida neste capítulo. Porque quando sistemas baseados em controle e medo começam a perder a força, algo inevitável começa a acontecer. Todo sistema injusto tem prazo de validade. À medida que chegamos ao centro do Êxodo capítulo 10, algo começa a acontecer que muda completamente a história do Egito. O sistema que parecia indestrutível começa a mostrar sinais claros de colapso. Duas pragas marcam esse momento de forma muito forte. Primeiro, os gafanhotos. Eles devoram tudo. As plantações que restaram das pragas anteriores desaparecem. O alimento some,
A agricultura entra em crise. Agora pense no impacto disso. Em uma sociedade antiga, a agricultura era a base da economia. Sem colheita não existe comércio. Sem alimento não existe estabilidade. A riqueza do império começa a desaparecer diante dos olhos de todos. Mas não para por aí. Logo depois vem algo mais impressionante: as trevas. Durante 3 dias, uma escuridão profunda cobre o Egito. A Bíblia descreve algo quase surreal, uma escuridão tão intensa que as pessoas não conseguiam nem se mover. Agora imagine o impacto psicológico disso. Um povo acostumado a ver Faraó como um deus, uma civilização que acreditava controlar tudo, de repente percebe que não tem controle sobre nada. A economia está quebrando, a natureza está fora de controle e o poder que parecia absoluto começa a perder credibilidade. Pouco a pouco a confiança no sistema começa a desaparecer. E quando isso acontece, mesmo os impérios mais fortes começam a desmoronar. Essa é uma das grandes lições escondidas em Êxodo 10. O que parecia invencível começou a ruir. Porque existe uma verdade que a história humana repete constantemente. Todo sistema baseado em exploração, opressão e controle eventualmente entra em colapso. Pode demorar anos, pode demorar décadas, às vezes até séculos, mas nenhum sistema injusto consegue se sustentar para sempre. A história está cheia de exemplos disso. Grandes impérios econômicos que dominaram o mundo e desapareceram. Empresas gigantescas que pareciam eternas e faliram. Sistemas políticos que pareciam inabaláveis e caíram. Porque quando uma estrutura é construída apenas sobre poder e controle, ela pode durar por um tempo. Mas ela não tem fundamento verdadeiro. E isso não se aplica apenas a nações ou impérios. Também se aplica à forma como muitas pessoas constroem suas vidas. Muitas vezes somos ensinados a viver dentro de sistemas baseados em medo, escassez e competição constante. A ideia de que nunca é suficiente, de que sempre falta algo, de que prosperidade é algo raro. Mas quando olhamos para os princípios que aparecem na Bíblia, percebemos algo completamente diferente. A verdadeira prosperidade não nasce da exploração, não nasce do controle, não nasce do medo. Prosperidade verdadeira nasce da sabedoria. Nasce de viver com propósito. Nasce de construir algo que gera valor, liberdade e impacto positivo na vida das pessoas. Por isso, uma das mensagens mais importantes que podemos aprender com essa história é essa. Prosperidade verdadeira não vem de servir sistemas injustos. Ela vem de alinhar nossa vida com princípios de sabedoria, com propósito e liberdade. E quando uma pessoa começa a viver assim, ela deixa de depender de estruturas que podem cair a qualquer momento e começa a construir algo mais sólido. Quando olhamos para Êxodo capítulo 10, é fácil pensar que estamos apenas lendo uma história antiga. Um conflito entre Moisés e Faraó, um povo escravizado buscando liberdade. Mas quando analisamos com mais atenção, percebemos que essa história é muito mais profunda do que parece. Porque Êxodo 10 não é apenas um registro histórico, é um alerta. Um alerta sobre
como sistemas de poder funcionam e sobre como muitas vezes as pessoas vivem presas dentro deles sem perceber. Ao longo desse capítulo, 3 lições muito claras aparecem. A primeira é que o sistema depende das pessoas. O Egito parecia invencível, mas sua riqueza dependia completamente do trabalho de quem estava sendo explorado. A segunda lição é que o controle acontece através do medo. Faraó tentou negociar, tentou permitir uma liberdade parcial, porque o medo é uma das ferramentas mais poderosas de controle. E a terceira lição é que sistemas injustos sempre entram em colapso. Pode levar tempo, pode parecer impossível no início, mas quando um sistema é construído sobre exploração, orgulho e controle, ele eventualmente começa a ruir. Assim como aconteceu com o Egito. E talvez a reflexão mais importante de todas seja essa. A pergunta não é se sistemas vão cair. A história mostra que muitos deles caem. A verdadeira pergunta é outra. Você está construindo sua vida dentro deles ou acima deles? Porque quem constrói a vida apenas dentro de estruturas humanas sempre corre o risco de ver tudo desmoronar. Mas quem constrói a vida com sabedoria, propósito e princípios sólidos, constrói algo que vai muito além de qualquer sistema. Mas a história ainda não terminou. Depois de tudo que aconteceu em Êxodo 10, depois das pragas, do medo e do sistema do Egito começando a perder o controle, algo ainda mais decisivo está prestes a acontecer. No próximo capítulo, em Êxodo 11, Deus anuncia o golpe final contra o sistema do Egito. Um momento em que mudaria completamente a história daquele império. E mais do que isso, um momento que revela um princípio muito profundo sobre justiça, libertação e o fim definitivo de estruturas que oprimem pessoas. É nesse ponto da história que o Egito finalmente percebe que não está enfrentando apenas Moisés, está enfrentando algo muito maior. E quando entendemos o que acontece em Êxodo 11, descobrimos uma lição poderosa sobre como Deus muda completamente o destino de um povo quando chega o tempo da liberdade. Agora, se esse vídeo abriu sua mente, não deixe de se inscrever no canal, porque aqui nós estudamos a Bíblia de uma forma diferente. Uma forma que revela princípios de liberdade, prosperidade com propósito e sabedoria para a vida real. Clique no próximo vídeo, porque essa história ainda vai revelar algo ainda muito mais profundo. Até o próximo vídeo.